Eu sou Leonardo Costa. Eu sou o Diácono Costa Júnior. E nós vamos estar dando continuidade à série de estudos sobre Paulo e as viagens missionárias. Este é o culto de estudo. Vamos estar aprendendo mais e, com certeza, para que nós possamos aprender da melhor maneira possível, nada melhor do que invocar o autor do livro para nos ajudar a explicar o próprio livro. Então vamos neste momento fazer uma oração e convidar o Espírito Santo a se fazer presente neste momento para que possamos aprender mais da sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso, santo é o teu nome e poderoso tu és, meu Rei. Neste momento que estamos, Senhor, dedicando ao estudo da Tua Palavra, eu quero Te pedir que possas estar abrindo o nosso entendimento, Senhor, de cada um de nós que estamos, Senhor, assistindo esse vídeo, que Tu possas, ó Deus, estar, ó Pai, dando entendimento, possibilitando que venhamos compreender tudo da melhor maneira possível. Portanto, vem e fala conosco, Senhor. Amém. E agora que nós já chamamos o autor do livro, vamos então estar fazendo a leitura do texto básico, pois é importante que nós estejamos baseados na palavra do Senhor. Amém. A leitura encontra-se em Atos, capítulo 13, versículos de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aleluia! Então, neste estudo, nós meditaremos de forma minuciosa acerca da primeira viagem missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. E nós aprenderemos sobre o agir de Deus na vida de homens dispostos a cumprir o ide do Senhor, dado aos apóstolos. Importa que nós aprendamos o quão fundamental foram estas viagens para o crescimento da igreja, isto é, as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós veremos o quão fundamental foram essas viagens para que o cristianismo, para que a palavra do Senhor Jesus se espalhasse por todo o mundo, coisa que hoje nos afeta, porque se não fosse por estes homens, nós temos certeza que a igreja não seria como é hoje, até porque o Espírito Santo os usou de maneira grandiosa. Então, a primeira viagem missionária de Paulo ocorre possivelmente na primeira metade da década ali de 40 depois de Cristo, tendo partido da região da Síria, percorrido a Ásia Menor, passando antes pela ilha de Chipre. Então nós veremos o quão grande foi o operar do Espírito Santo através da vida dos missionários, que com grande ousadia e coragem pregaram o Evangelho, além dos sinais e maravilhas realizados pelos mesmos. Foi uma viagem repleta de oposição. Vamos aprender. Bom, o primeiro tópico do nosso estudo, meus irmãos, vai falar acerca dos aspectos da comissão. E, bom, entre os primeiros aspectos está a condição dos comissionados. A primeira frase nos diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Lá no versículo 2 do texto que nós lemos. Essa frase das Escrituras, ela nos indica a condição dos comissionados. Eles não estavam estáticos e muito menos em maus caminhos. No entanto, eles adoravam o Senhor e jejuavam. Isso nos é um modelo de comportamento que mostra o que é adequado à vida cristã. Antes de qualquer trabalho na obra do Senhor, se faz necessário consagração. Isso é, adoração e jejum, para que nós possamos alimentar o nosso espírito. E faz parte também, sendo fundamental, a leitura da palavra, porque é ela que nos ensina tudo isso. Se nós aprendemos que temos que jejuar e orar, é porque vemos na palavra que temos que jejuar e orar. Logo, entendemos a necessidade de estudarmos a palavra do Senhor, que é justamente o que estamos fazendo agora. Bom, outro aspecto muito importante é o próprio comissionário. Porque se há quem foi comissionado,
há quem comissione, logo o comissário desta comissão é o que é indicado na frase: o Espírito Santo disse, lá ainda no versículo 2. Bom, nós entendemos aqui que para que as coisas funcionem conforme a vontade do Senhor, se faz necessário que o próprio Senhor comissione. Portanto, ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo, o mesmo que nós chamamos neste momento para nos ajudar a entender a sua palavra. E claramente nós entendemos a vontade dele naquela ocasião, quando é dito: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso ainda no versículo 2. Nós aprendemos aqui que a obra do Senhor ela deve ser realizada conforme a vontade dele mesmo, certo? E bom, o propósito da comissão, obviamente. Temos os comissionados, o comissário e o propósito desta comissão. Começaram a anunciar a palavra de Deus. Versículo 5 agora do capítulo 13. Logo, nós identificamos o propósito deste chamado: anunciar a palavra de Deus. É para isso que o Espírito comissionou aqueles homens. Amém? Então, o propósito desta viagem, desta comissão, deste chamado é anunciar a palavra de Deus. E é interessante nós analisarmos como foi o começo disso aí. É interessante analisarmos que esse anúncio teve seu começo nas sinagogas judaicas, mas não era restrito apenas aos judeus, ela também se estendeu aos gentios. Isso a gente pode confirmar quando nós vemos o procônsul Sérgio Paulo. Nós veremos mais minuciosamente lá na frente, mas ele era gentio e foi ali um dos primeiros a se converter através da pregação da palavra, certo? Então, outro aspecto interessante que temos que analisar é que o próprio significado da palavra evangelizar é dar a boa notícia. Boa notícia esta que é o Evangelho de Cristo, não é? Ou seja, a boa nova de Cristo, a boa notícia de Cristo. E é para isso que se evangeliza, para dar a boa notícia, a notícia de que o Filho de Deus veio à Terra para nos salvar dos nossos pecados. Agora nós vamos para a viagem propriamente dita, não é? A gente vai fazer o seguinte esquema. Eu vou falar um pouco sobre o trajeto e o nosso diácono Costa Júnior falará os acontecimentos que ocorreram durante este trajeto, certo? E o primeiro trajeto é de Antioquia a Pafos. Muito bem, os missionários partem do novo centro mundial do cristianismo, que era a cidade de Antioquia. Nós vemos ali que a cidade de Antioquia, é muito importante nós dizermos que era a Antioquia da Síria, pois havia mais de uma Antioquia, certo? A Antioquia da Síria, ela é uma cidade localizada no território atual da Antáquia, na Turquia. Você verá que nós falaremos muito de lugares da Turquia, porque hoje a região em que ocorreram essas viagens, a maior parte delas se encontra hoje no que nós chamamos do país da Turquia, certo? E era uma cidade assim, muito importante do Império Romano, sendo até mesmo chamada de Antioquia a Bela, ou Rainha do Oriente. Por quê? Devido às riquezas que nela haviam, porque ela possuía também a estética dos gregos e a própria luxuosidade oriental. O famoso historiador, você já deve ter ouvido esse nome, Flávio Joséfo, ele afirma que esta era a terceira maior dos tempos de Jesus e perdia só para Roma, né, a própria Roma, e a principal das Alexandrias, porque havia mais de uma Alexandria, e a principal delas, no caso, ficava à frente da Antioquia naquele período, de acordo com Flávio Joséfo. Muito bem, e saindo da Antioquia, eles passam por Seleucia, que era uma cidade que servia de porto para Antioquia. Ficava a mais ou menos 20 quilômetros dali, localizava-se ao norte da desembocadura do rio Orontes. Muito provavelmente você está vendo agora as imagens, né, enquanto nós falamos. Então, enquanto nós falamos, observe bem as imagens que estão sendo colocadas aí para você. Certo? E, além de ficar ali ao norte da desembocadura do rio Orontes, também localizava-se aos pés das montanhas Pieria. De lá, de Seleucia, eles partem para
Salamina, que fica na ilha de Chipre. Eles saem de Seleucia para a ilha de Chipre, chegando ali em Salamina, que era uma cidade-estado grega que fica a 6 quilômetros a norte da atual cidade de Famagusta. Hoje, se você for ver lá no mapa, lá na ilha de Chipre, que tem seu próprio governo, você vai encontrar uma cidade chamada Famagusta. A 6 quilômetros dali localizava-se Salamina. E, bom, de Salamina eles partem, né, atravessando a ilha até Pafos, a capital de Chipre, né? Essa cidade ela era ali onde ficava o santuário da deusa Afrodite. Era uma cidade... Porque, na verdade, se você pesquisar a história de Afrodite, você vai encontrar ali que a origem dela teria sido ali na ilha de Chipre. Então, esta ilha ela tinha uma relação bem assim intrínseca com Afrodite. E o santuário de Afrodite localizava-se na cidade de Pafos, que estamos falando agora. Certo? Mas o que aconteceu nesse trajeto de Antioquia a Pafos? Aconteceu que quando eles saíram de Seleucia, chegaram em Salamina e lá eles começaram a pregar nas sinagogas judaicas. Eles tinham João Marcos como acompanhante, como auxiliar, fazendo parte da equipe, né, que estava viajando. Eles percorreram toda a ilha, até que chegaram em Pafos. E chegando em Pafos, eles conheceram o procônsul Sérgio Paulo. Este procônsul era um homem muito culto, inteligente, e mandou chamar Barnabé e Paulo para pregar a palavra de Deus para ele, para apresentar a mensagem que eles tinham, as boas novas. Porém, o procônsul Sérgio Paulo, ele tinha um assessor, que era um judeu chamado Bar-Jesus. Ele era um falso profeta, ele era dado à prática de magia e era um ilusionista. E o tempo todo ele tentava desviar o procônsul da fé. Ou seja, então, diante disso, Paulo, cheio do Espírito Santo, como diz aqui na palavra, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E ele ficou cego. E o resultado disso foi que o procônsul Sérgio Paulo creu profundamente na palavra de Deus. Aleluia. E você pode encontrar toda esta trajetória lá nos versículos do 6 ao 12, do capítulo 13. É importante também que você acompanhe tudo que nós estamos falando na palavra do Senhor, até porque, se nós falarmos alguma coisa errada, você tem que perceber, não é? Bom, a intenção é justamente não falarmos nada errado, mas você deve conferir, porque a palavra do Senhor é a base de tudo. E se você tem acesso à própria palavra, por que se ater somente ao que nós estamos falando? Tudo bem. Então aqui vai, antes de nós partirmos para o próximo trajeto, um resumo do que nós vimos até aqui. Eles saíram da Antioquia da Síria, que havia se tornado o novo centro ali mundial do cristianismo, ali uma cidade de passagem de muitas pessoas, para Seleucia, que servia de porto para a Antioquia da Síria, e de Seleucia partiram para a ilha de Chipre, chegando em Salamina, e de Salamina atravessam a ilha para Pafos. Então, veremos agora o próximo trajeto, que é justamente de Pafos, onde nós paramos, até Listra. Muito bem. Então, tendo os missionários saído de Pafos, eles dirigiram-se a Perge, que era uma antiga cidade que localiza-se onde hoje é um grande sítio arqueológico, lá na cidade turca, na província turca da Antália. Enfim, de Perge, eles foram a outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia, que ficava, obviamente, na região da Pisídia, mais ou menos ali entre a fronteira da antiga região da Frígia, certo? E ela situava-se numa região montanhosa, a cerca de 1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. E hoje é possível observarmos os destroços de tal cidade. Você deve estar vendo aí as fotos, e fica muito próximo da cidade de Yalvaz. Não sei se a pronúncia está correta, você vai ver aí a palavra como é.
que é uma palavra, né, uma cidade turca. Yalvaç. Yalvaç. E, bom, de lá eles partem para Icônio, que era uma cidade que hoje ela é chamada de Cônia. E ela é situada na região da Anatólia Central, a capital ali da área metropolitana e da província de Cônia, né? A cidade se localiza na província que tem o mesmo nome da cidade. Para dar um exemplo aí, uma alusão com o que nós temos no Brasil, é igual a cidade de São Paulo, que fica no estado de São Paulo, ou a cidade do Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro. Então estamos falando da cidade de Icônio, que hoje se chama Cônia, e localiza-se na província também chamada Cônia. E essa é a maior província, falando de superfície terrestre, da Turquia. Você deve estar vendo aí no mapa. E de Icônio ele se dirige a Listra, a cidade que está ali a cerca de 30 quilômetros da anterior, Icônio, né? E ela estava ali ao sul da província romana da Galácia, na região histórica da Licaônia. Então, eles partem de Pafos para Perge, de Perge para Antioquia da Pisídia, de Antioquia da Pisídia para Icônio e depois para Listra. Mas o que de fato nos chama mais atenção é o que aconteceu durante esse trajeto. Bom, quando eles saíram de Pafos, eles navegaram até Perge. E um fato relevante que aconteceu neste lugar foi o retorno de João Marcos. Neste momento, ele abandona a missão, ele deixa de acompanhar os missionários e retorna para Jerusalém. Isso lá em Atos, capítulo 13, versículo 13. Sim. Bom, e de lá para Antioquia da Pisídia, quando eles chegam na cidade, eles procuram uma sinagoga local e lá eles pregam a palavra do Senhor. Quando, após a leitura da lei e dos profetas, indagado se alguém tinha uma mensagem de consolo para o povo, Paulo levanta-se, pede silêncio com a mão e começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E como se tratava de judeus, é óbvio que ele ia começar pela lei e pelos profetas. Então ele vem desde lá da lei dos profetas até chegar ali a Jesus Cristo, maior dos profetas. E bom, após todo este anúncio, toda esta pregação, toda esta evangelização, os irmãos muito ficaram interessados na palavra do Senhor e os convidaram para que pregassem novamente no próximo sábado. E no próximo sábado, a Bíblia nos diz que quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! E ali foi pregada mais uma vez a palavra do Senhor. Só que devido à perseguição dos judeus incrédulos que incitaram a cidade contra os apóstolos, eles saíram de lá e foram para Icônio. Em Icônio, ocorreu algo muito parecido com o que aconteceu na cidade anterior, Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé pregaram a palavra de Deus, ela foi bem recebida, foi bem aceita pela maioria, mas alguns se opuseram à palavra e conspiraram e planejaram maltratá-los e apedrejá-los. Quando Paulo e Barnabé ficaram sabendo disso, eles se retiraram da cidade, eles fugiram da cidade para evitar maiores problemas. Chegando em Listra, fugindo da cidade anterior, o Espírito Santo, através de Paulo, operou uma cura em um paralítico. E esse fato fez com que os moradores da cidade passassem a idolatrar Paulo e Barnabé, inclusive confundindo eles, achando que os deuses haviam encarnado neles. A Paulo atribuíram Hermes e Barnabé Zeus. E foi com grande dificuldade que eles impediram a multidão de oferecer sacrifícios a eles. O sacerdote já queria trazer um touro, um animal, para sacrificar ali aos deuses que eles pensavam ser Paulo e Barnabé. Muito bem, então antes de nós prosseguirmos para a próxima parte da viagem, de novo aquele resuminho. De Pafos eles foram a Perge, de Perge a Antioquia da Pisídia, de Antioquia da Pisídia a Icônio e de Icônio a Listra. Você vê tudo isso aí no mapa, certo? Então, agora nós veremos o percurso e os acontecimentos que aconteceram no percurso de Listra a Antioquia da Síria. Eles partindo então de Listra, vão a outra cidade dali perto, Derbe. Estamos agora em Atos 14, 20. Continuem nos acompanhando na Bíblia.
também da província romana da Galácia, da região histórica da Licaônia. Então, a partir desse ponto, os missionários iniciam o processo de regresso. Eles chegam ali ao ponto extremo da viagem, que foi Derbe, e começam a voltar, fazendo praticamente o mesmo caminho que fizeram. Ou seja, de Listra voltaram para Icônio, depois Antioquia da Pisídia, depois Perge. Contudo, eles adicionaram ali de Perge uma outra passagem pela Atália, que era uma cidade da atual província da Antália, ali à beira do Golfo de Antália, do Mar Mediterrâneo, localizado ali a cerca de 730 quilômetros da capital da Turquia, que é Istambul. E, muito bem, eles saindo direto da Atália, dirigem-se de volta ao ponto inicial, a Antioquia da Síria. Mas vamos novamente à parte mais interessante. O que aconteceu no percurso e por que eles saíram de Listra? Bom, ainda em Listra, chegaram os judeus de Antioquia e de Icônio e eles agitaram as multidões que apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Só que aí, quando os discípulos rodearam ele, viram que, na verdade, ele ainda estava vivo. E quando se trata ali de Paulo, que era odiado ali pelos judeus, a gente pode imaginar que eles devem ter feito uma inspeção minuciosa para ver se ele estava morto. Devem ter, no mínimo, checado o pulso, visto pela aparência. Então a gente entende que, de fato, sobreviveram ao apedrejamento dos judeus foi um milagre para Paulo, certo? Então, o apóstolo continuava vivo. E voltando ali para a cidade com os discípulos, no outro dia, ele partiu para Derbe. Então, no dia seguinte, ele foi com Barnabé para Derbe, e onde pregaram as boas novas e fizeram muitos discípulos. E a partir dessa cidade, a partir de Derbe, eles fizeram a viagem retornando. Voltaram para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e voltaram fortalecendo o ânimo dos discípulos que ali foram constituídos naquelas igrejas, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando-lhes que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eles promoveram ali em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar ali com jejum, eles encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Isto está no versículo do 22 ao 23, aí em Atos 14. Não deixe de acompanhar na Bíblia. E bom, já em Perge, novamente, eles anunciaram a palavra do Senhor, e dali foram para Atália, onde partiram de volta para Antioquia da Síria, onde tudo havia começado. E quando eles chegaram lá, reuniram a igreja, relataram tudo o que havia acontecido, tudo que Deus tinha feito ali através deles e com eles, e como tinha aberto, como o Senhor tinha aberto aos gentios a porta da fé. Muito bem, o último resumo aqui, porque esta foi a última parte da viagem. Eles saíram de Listra para Derbe, de Derbe voltaram para Listra, voltaram para Icônio, Antioquia da Pisídia, Perge, de Perge destinaram uma passagem para Atália, e de Atália, Antioquia da Síria. Certo? Então, meus irmãos, concluindo já o nosso estudo, a gente vê que desde os primórdios da Igreja de Cristo, a tarefa de pregar o Evangelho não é fácil. Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário, árdua é tal atividade, árdua. Contudo, o Espírito Santo é o comissário, que também nos guia. E esta foi ali a primeira viagem missionária de Paulo, que foi fundamental para a expansão do reino de Deus na terra. Que nós tomemos, por exemplo, estes homens que, dispostos a cumprir a vontade do Senhor, cooperaram na divulgação das boas novas e glorificaram o nome do Senhor em seu tempo, afetando assim até mesmo os dias presentes. Portanto, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. Paulo de Tarso. É assim que nós encerramos, com esta frase do apóstolo. Você vai ver aí, mais uma vez, as imagens do percurso da viagem
enquanto você está vendo aí as imagens, procure baixar o PDF do estudo se você ainda não baixou. Nós estaremos disponibilizando de alguma forma também, cheque aí a descrição, cheque os comentários, para que você possa ter acesso ao último estudo que foi realizado e ao próximo que virá.